Hoje nós vamos estudar sobre a descida do Espírito Santo de Deus nos últimos momentos da história sobre a igreja, sobre o remanescente que perseverar até o fim. Jesus Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o segredo da salvação do remanescente é a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi prometido por Deus através de Joel. Vamos lá para Joel, capítulo 2, o versículo 23, 28, 29, 30 e 31. O 23 diz assim, está a promessa, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Aí o 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E pode ver que estará dentro do período crítico da alta destruição. Aqui no verso 30 diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, que são as grandes montanhas vulcânicas, né? Onde saem colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, a promessa da descida do Espírito Santo está intimamente relacionada com os últimos momentos da história, porque é um pouco antes do grande e terrível dia do Senhor. Ok? No verso 23, Deus promete enviar sobre a sua igreja duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã são as primeiras chuvas que caem na seara, sobre a terra, para germinar a semente, para a germinação e o crescimento. E a chuva serôdia são as últimas chuvas, para o amadurecimento da seara para a colheita. A colheita será na volta de Jesus. A chuva temporã se cumpriu no Pentecoste. Pode ver lá que a igreja cresceu. A semente da verdade germinou no coração das pessoas que estavam ali. E com o passar dos anos, a igreja foi crescendo até se tornar universalmente. Ok? E nesses últimos dias, Deus promete enviar novamente, né, a chuva. Essas duas chuvas, esses dois períodos dentro do qual Deus há de descer ou enviar o Espírito Santo, foi falado por Cristo, mencionado por Cristo na parábola das 10 virgens. Vocês podem analisar que quando as 10 virgens adormecem, ela estava com as lâmpadas acesas, certo? Por que estava acesa? A lâmpada é a palavra de Deus. Por que estava acesa? Porque tinha óleo dentro. O óleo que estava dentro da lâmpada representa o Espírito Santo no primeiro período da chuva temporã, que caiu no Pentecoste, e até hoje nós estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo da chuva temporã. Quando eles despertam com o grito lá na parábola, eis o noivo saiu ao encontro, 5 delas reabastece, que representa o remanescente, reabastece as lâmpadas. Representa a chuva serôdia, certo? A chuva serôdia, as 5 loucas não vão receber, certo? Porque na parábola, só quem reabastece as lâmpadas são as prudentes, representando aí o remanescente, aquele que vai perseverar até o fim. Bom, é mencionado também a chuva serôdia de uma maneira simbólica no capítulo 18 de Apocalipse. Diz aqui: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esse anjo representa o remanescente cheio do Espírito Santo,
que aparecerá nos últimos dias para transmitir o último convite de misericórdia. E o verso 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. É o último convite, é o último chamado de Deus através do anjo poderoso, né, que representa aí o remanescente cheio da chuva serôdia, cheio do Espírito Santo, cheio do refrigério pela presença do Senhor. E se vocês analisar, o próprio capítulo 18 revela mais ou menos o tempo quando o Espírito Santo descerá sobre o remanescente na forma de chuva serôdia. O verso 3 diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Nas duas mensagens anteriores, no primeiro decreto, a primeira mensagem, que é a exaltação do domingo, e também na segunda mensagem, o segundo decreto, que é proibir de comprar e vender, a gente vê que vai haver um período entre o primeiro decreto e o segundo. Nesse período é chamado na profecia o tempo de angústia das nações, onde Deus vai se levantar para sacudir terrivelmente a terra. E as aflições, as angústias, as tribulações descerá sobre a terra através dos 4 elementos da natureza. Fogo vai descer do céu, em forma de tempestades solares, em forma de meteoros gigantescos e chuvas de meteoros, né? Porque quando entra na atmosfera, torna-se uma bola de fogo, e o fogo vai subir, né, da terra, tanto pelos vulcões como a própria terra vai se dilacerar, vai se rachar, jogando lavas quentes no meio das cidades, engolindo cidades inteiras. Tudo isso vai, através do fogo, Deus vai reivindicar a santidade da sua lei, né, pois o domingo se tornará então, no primeiro decreto, universal. Quando isso se tornar universal, essas catástrofes começarão. A própria Bíblia ela deixa claro. E através do fogo, né? E também através da água, grandes ondas, né? Tsunamis irão destruir milhares de navios, esquadras que são navios de guerras, e também as cidades litorâneas, né? Que existe à beira-mar, tudo serão varridas, trazendo caos, dor, tribulações, sofrimento, angústia para as nações. As autoridades não vão saber o que fazer, então homens desmaiarão de terror ao ver as coisas acontecendo no mundo. Através também dos terremotos, grandes terremotos. Lucas capítulo 21 e 11, Cristo disse que haverá grandes terremotos. No livro Eventos Finais, a senhora White diz que haverá terremotos onde menos se espera. No momento, a terra estará firme debaixo dos nossos pés. No outro momento, ela estará saindo, quer dizer, os grandes terremotos. E também através do ar, do vento, né? As grandes tempestades, os furacões, tornados, ressacas e assim sucessivamente. Quando é que isso vai acontecer? Quando o domingo se tornar universalmente observado pelo primeiro decreto. Aí vem o terror sobre a terra. Vem o terror sobre a terra. O primeiro decreto vai estabelecer no mundo um período pequeno de paz e segurança. É o 8º rei surgindo ali, dominando as nações através dos milagres satânicos. Então, o período dos milagres, que é da besta curada, porque Apocalipse capítulo 13, não podemos fugir, e o verso 13, 14, 15, 16 e 17, que fala ali dos milagres grandiosos que serão realizados, diz que vai ser realizado diante da besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, é o 8º rei. Aí, mais na frente, assina o decreto. Bom, esse período, né, no qual Satanás age através dos falsos profetas, operar grandes sinais, indo em direção aos reis da terra, né, os espíritos de demônios operando sinais, esse período estabelecerá a paz e a segurança na terra. Como diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses,
o versículo 5, capítulo 5, versículo 3. Depois desse período de paz e segurança, aí virá as tempestades, as altas destruições. Diz aqui: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então, o decreto, a exaltação do domingo, começando nos Estados Unidos e sendo imitada pelas outras nações, esse decreto vai estabelecer paz e segurança na terra. Todas as nações vão observar o domingo e estará em paz, umas com as outras. E a segurança, as bênçãos através dos milagres satânicos, né, vai estabelecer esse período de paz e segurança. Aí vem a repentina destruição. Deus reivindicando a santidade de sua lei, que está sendo pisada por todas as nações da terra. Que eles colocaram um sábado expuro no lugar do sábado bíblico, que é o domingo. Um sábado expuro, que é o domingo, no lugar do sábado bíblico. Aí começa essa alta destruição. O próprio texto de Apocalipse, capítulo 18, lá fala que todas as nações terão bebido o vinho, ou seja, a chuva serôdia descerá num período em que todas as nações estarão observando o domingo, e nós vamos descobrir se é um pouco antes ou se é depois das tribulações que sobrevirão sobre o mundo, trazendo angústia, terror e perplexidade. Bom, nós temos aqui neste livro, Primeiros Escritos, uma profecia, uma passagem importante que vai nos ajudar a desvendar esse mistério. No capítulo Explanação, na página 85 e 86, diz assim: nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra. Ponto. E as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, enquanto as tribulações estão descendo sobre a terra, nesse tempo, a chuva serôdia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas forem derramadas. É muito especial essa profecia aqui. Aqui diz que a chuva serôdia vai ser derramada depois do período das tribulações. As tribulações vêm sobre a terra. Porque as tribulações vão vir sobre a terra, é conhecido na profecia o tempo de angústia das nações. Não é angústia do povo de Deus, não. Angústia das nações. São a alta destruição. Os anjos tocando nos prédios e os prédios se desmoronando. Fogo descendo do céu e subindo da terra, das entranhas da terra e destruindo tudo. Trazendo caos para o mundo, trazendo terror, né? Assombração. Então, tudo isso é consequência de terem colocado um sábado falso, o domingo, no lugar do sábado verdadeiro, o sábado bíblico, que é o 7º dia da semana. Aí aqui diz que nesse período em que as tribulações estarão descendo sobre a terra, a chuva serôdia virá. Está de acordo com Apocalipse 18, porque lá diz que quando o anjo desce, todas as nações já têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição, e que todos os reis da terra, os presidentes, já têm se prostituído. A prostituição é quando eles vão olhar para os Estados Unidos, observando o decreto, aí vai dizer, opa, eu vou assinar aqui na minha nação também. Se prostituiu. Certo? Então, a chuva serôdia vai ser derramada. Vai ser derramada no período crítico, onde estará descendo as tribulações. A senhora White, aqui no Primeiros Escritos, ela falando sobre sacudidura. Deixa eu me ver se eu encontro aqui. Achei, sacudidura.
ela vê o povo de Deus sendo sacudido, né? Que é nesse período crítico aí das tribulações. Por quê? Porque quando o domingo for universalmente observado, estará no mundo um pequeno povo que não vai guardar, vão ficar ali e tal. E chamando a atenção de todas as nações para eles. Quando, porém, o terror descer sobre a terra, quando as nações começarem então a ser destruídas, sem o homem poder fazer nada, aí os falsos profetas vão dizer que a culpa é do povo de Deus. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui uma passagem que se encontra no livro Serviço Cristão da Senhora White, na página 554. Diz assim: é acerca da lei de Deus que virá o último e grande conflito entre Cristo e seus anjos, Satanás e os seus, que será decisivo para todo o mundo. Agora observa bem o que ela relata posteriormente. Homens em posições de responsabilidade não só desatenderão e desprezarão o sábado eles mesmos, mas da tribuna sagrada estarão com o povo para que guardem o primeiro dia da semana. Como eles vão conseguir isso? Apontarão para as calamidades. Quando é que as calamidades vão descer? Quando o domingo estiver sendo universalmente observado. Apontarão para as calamidades em terra e mar, as tempestades, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como juízos, indicadores do desprazer de Deus por não ser santificado o domingo. Então eles vão apontar para o povo de Deus, aliás, para a alta destruição, através dos 4 elementos da natureza, e vão dizer que tudo isso são sinais que demonstram que Deus está irado e está castigando a terra. Aí eles vão olhar e vai ver que apenas um povo, uma minoria, não está guardando o domingo. E a ira das nações será despertada contra o remanescente. Nós seremos culpados da alta destruição. Tudo isso está acontecendo, vão dizer, porque os adventistas, guardadores do sábado, não estão guardando o domingo. E Deus agora está irado, está nos castigando. Aí eles assinam o segundo decreto. Ok? Quando a gente vai para o grande conflito, sim, continuando a mesma passagem do Serviço Cristão, ela ainda continua dizendo assim, ó: essas calamidades aumentarão mais e mais. Uma catástrofe seguirá de perto a outra. E os que quebrantam a lei de Deus apontarão para os poucos que observam o sábado do 4º mandamento como aqueles que trazem sobre o mundo a ira. Esta falsidade é estratégia de Satanás para apanhar os incautos. Incautos significa ingênuos, aqueles que não conhecem. Então, a ira, eles vão mostrar para os guardadores do sábado e vai dizer, olha, eles são os culpados. É por isso que Cristo, em São Mateus, São Lucas, Marcos, ele diz que o povo de Deus será odiado por todas as nações da terra. É nesse período. Sim, indo para a parte deixa eu ver aqui. A parte da sacudidura, descrevendo a sacudidura, né, do povo de Deus, chega numa parte aqui, deixa eu ver se eu acho. Depois você pode ler o capítulo todinho, primeiros escritos, sacudidura. Se você não tem um livro, que agora estão mudando os livros, infelizmente estão mudando as palavras, estão mudando tudo, os livros originais estão guardando, rasgando, queimando, sei lá o que estão fazendo, e você que tem os originais, guarde, pelo amor de Jesus Cristo, porque o negócio está feio. Deixa eu ver.
Ah, tá. Disse o anjo: olha, minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira e estava sendo fortemente sacudidos. Foram-me mostrados os que eu antes vira chorar e a orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estava revestido de uma armadura da cabeça aos pés. Perguntei o que havia operado esta mudança, esta grande mudança. O anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então, você pode observar que a chuva serôdia desce sobre a igreja depois que a igreja vai ser terrivelmente sacudida. Essa é a expressão, né? O anjo disse para ela: olha! Aí minha atenção foi então dirigida ao grupo que eu vira, que ela viu sendo sacudido. E estava sendo fortemente sacudido. Esse fortemente sacudido, aí depois vem a chuva serôdia, é o segundo decreto, proibindo de comprar e vender. O decreto que vai proibir o povo de Deus de comprar e vender vai levar o povo de Deus ao extremo da sua fé. Só vai receber a chuva serôdia aquele que passar no teste. E o período crítico ali, a assinatura do segundo decreto proibindo de comprar e vender, a menos que guarde o domingo, será o clímax da sacudidura, da prova da fé. Os que resistir, recebem a chuva serôdia. Nesse tempo, o juízo dos vivos já estará em andamento. Porque Atos, a gente pensa que é apenas um comentário de Pedro. Ali é uma profecia e a senhora White pega essa profecia e sempre aplica para a chuva serôdia o refrigério. Lá diz assim, Atos capítulo 2, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ela sempre aplica os tempos de refrigério para a chuva serôdia. Ela sempre, quando fala chuva serôdia, fala chuva serôdia, vírgula, o refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, que era simplesmente um conselho de Paulo, de Pedro para os seus ouvintes, mas o Espírito Santo estava usando como uma profecia. Arrependei-vos e convertei-vos significa o despertar da igreja. Para que sejam apagados, representa o povo de Deus sendo julgados, os vivos, e absorvidos. Os pecados do povo de Deus só serão apagados no dia do juízo, onde cada um do seu filho que está vivo vai passar em revista, ou quando eles passarem em revista perante Deus. Quando eu peço perdão dos meus pecados, pecados que estão escritos ao lado do meu nome nos livros de registro no céu hoje, é colocado o nome perdoado, apenas. Representando ali quando o sacerdote administrava durante todo o ano, no primeiro compartimento, a vítima, o pecador, trazia um cordeirinho, colocava as mãos sobre a cabeça, confessava os pecados, a própria vítima matava o cordeiro, porque quem matou o cordeiro de Deus na cruz fomos nós, e o sacerdote então pega o sangue, entra para o primeiro e jogava através dos respingos para o segundo. Não era apagado, não era removido, ficava lá, só era removido no dia 10 do 7º mês. O sumo sacerdote matava o bode, entrava para o segundo compartimento e purificava o santuário. Assim também, os nossos pecados são perdoados, mas não são apagados. Só será apagado quando formos julgados. Quando o nosso caso, a nossa vida passa em revista perante Deus. Aí é apagado. É por isso que o texto diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério. Então, cada pessoa que é absorvida no juízo dos vivos, juízo investigativo dos vivos, recebe a chuva serôdia. E automaticamente, o selo de Deus.
transmitindo ao mundo o último convite de misericórdia. Ninguém vai receber o sinal da besta ignorantemente, às cegas. Não. Todo mundo vai ser esclarecido. Todo mundo. A pessoa vai se perder por livre e espontânea vontade. Eu quero me perder. Eu quero o sinal da besta. Eu quero seguir esse Deus aqui, que é a besta, né? É esse Deus. Aí recebe, aí passa guarda o domingo. Quando a igreja for proibir de comprar e vender, então ela será terrivelmente sacudida. Aí pode ver na passagem, né? Primeiros Escritos, página 271, o capítulo sacudidura. Aí, o remanescente aparece ali a igreja sendo sacudida, alguns saindo, pode ler lá direitinho, muitos saem, né? E fica só o grão. Esse grão, ele é então fortemente sacudido. Ou seja, quando o decreto proibindo de comprar e vender for assinado. Agora imagine você com seus filhos, dentro de casa. Talvez nesse período crítico a gente já vai estar morando na roça, né? Na roça. Porque as tribulações vêm sobre a terra. O primeiro milagre, o primeiro decreto, que é a exaltação do domingo, é o sinal para sairmos das grandes cidades. Então, aqueles que têm o coração voltados para as profecias, claro que vão para o campo, certo? Nesse período, né, o domingo estará sendo observado pelo mundo inteiro, a alta destruição desce sobre as cidades, certo? Sobre as cidades. Então, o povo de Deus vai fazer o quê? Nada. Mas a ira de todas as nações vai ser atraída para eles, porque os falsos profetas que estarão operando todo tipo de milagre nesse tempo vão apontar para essa alta destruição, esse tempo de angústia das nações, e vai dizer que é porque o domingo não está sendo observado. Quando for fazer o análise, eles vão descobrir: os únicos que não guardam são os adventistas do sétimo dia. Vamos forçar eles a guardar, para que a ira de Deus se aplaque. Aí eles assinam: vamos forçar eles de uma maneira extraordinária. Vamos proibir de comprar e vender. Ou eles guardam ou morrem de fome. E o povo de Deus será terrivelmente sacudido. Só Jesus. Só Jesus para nos salvar do que vem por aí. Coronavírus apareceu no mundo fazendo essa seleção, selecionando as pessoas que vão enfrentar esse terror. E as pessoas, em vez de colocar a vidazinha deles em dias com Deus, em vez de nós colocarmos a nossa vida em dias com Deus, a gente está saindo da igreja. Essa é a realidade. Esse é o período crítico da história. Período no qual, se a gente entendesse o que significa esse período para nós estaríamos jejuando, orando e estudando sem cessar. A chuva serôdia vai descer somente sobre as pessoas que estiverem consagradas, que estiverem livres de toda a contaminação do mundo. Tá aqui no Primeiros Escritos. Felizmente eu não marquei essa passagem. Mas existe passagens pesadas, né? Somente o remanescente que estiver com a sua vida em dias com Deus, através de oração, jejum e estudo da palavra, confissão de pecados, arrependimento. Arrependei-vos e convertei, para serem apagados os vossos pecados. Somente essas pessoas estarão aptas a receber aquele Espírito que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. A chuva serôdia está para descer sobre a terra. Ela vai nos dar força para enfrentar a ira das nações
ela nos vai dar forças para, na perseguição, porque milhares de pessoas vão ser mortas no reinado do terror, no reinado do 8º rei, quando o decreto dominical, o segundo, for assinado. Milhares de pessoas vão morrer. Entre a assinatura do decreto do segundo até o fechamento da porta da graça, período no qual a igreja cheia do Espírito Santo há de transmitir o último convite de misericórdia, muitos serão presos, muitos serão levados diante dos tribunais e de lá para o local da execução. Muitos serão fuzilados, incinerados vivos em cadeira elétrica, decapitados na guilhotina e pela espada, queimados vivos, torturados. E Deus vai permitir isso para que os seus algozes, os seus inimigos, ouçam a verdade e, quem sabe, não se convertam do seu mau caminho. O Apocalipse fala da morte dos profetas de Deus. Apocalipse 16, capítulo 16. Na terceira praga, lá fala. Porquanto eles derramaram, está no passado, o sangue de profetas e de santos. Agora, se eles quiserem beber, vão ter que beber sangue. O povo de Deus será terrivelmente perseguido, mas a chuva serôdia lhe dará força para morrer por Jesus, sorrindo, cantando. É como se a pessoa estivesse indo para uma festa de casamento. Então, o segredo da vitória é Jesus na nossa vida. É um preparo para receber o Divino Espírito Santo dentro de nós. Nesse período em que o decreto dominical, o segundo, for assinado, proibindo o remanescente de comprar e vender, né, nesse período em que a igreja arde ser terrivelmente sacudida, nesse período em que milhares e milhares de adventistas vão sair, passando por lá do espiritismo, onde está sendo operado milagres, porque a igreja, cada dia que passa, está se esvaziando mais. Nesse período, será um período crítico para cada um de nós. Será um período onde a fé, e somente a fé, será o segredo da vitória. Só seremos agraciados pelo poder do Espírito Santo para ter coragem e ir em frente, anunciando a última mensagem. Só teremos coragem pelo poder do Espírito Santo. Será a perseguição. Cristo, falando desse período, ele diz: olha, quando vocês forem levados diante dos tribunais, vocês não ficam preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará em vós. Ou seja, vocês estarão agraciados pela chuva serôdia. O Espírito Santo só vai trazer a lembrança aquilo que já tem na cabeça. Ele não opera milagre levando a pessoa que nunca estudou a ter alguma coisa na cabeça. A passagem e a profecia de Cristo diz: e ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Nós temos que mergulhar fundo no estudo das Escrituras, estudando dia e noite, porque quando nós formos levados diante dos nossos inimigos, diante dos tribunais terrestres, para ali defender a nossa fé e defender com o próprio sangue a verdade, né? O Espírito Santo precisa de algo na nossa cabeça para nos levar e usar-nos para atingir o coração daqueles que estão ali. Presidentes se converterão com o testemunho desse povo, ao ver eles morrendo e cantando. Estadistas, governadores, prefeitos se converterão pelo testemunho dado àqueles que vivem verdadeiramente a vida de Jesus Cristo. Então, a chuva serôdia,
ela vai descer. O Espírito Santo vai ungir, vai batizar todos aqueles que estiverem livres de toda a contaminação do mundo. Do egoísmo, do orgulho, da cobiça, do amor próprio, da exaltação própria. Tudo isso nós devemos abandonar. Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar tudo que a gente gosta, mas que esse gostar da gente vai de encontro à palavra, de encontro à vontade de Deus. Negar a si mesmo é crucificar o eu. Amar aqueles que nos odeiam, orar por eles. Amar aquele que nos ama é fácil. Nós temos que amar e trabalhar de coração por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos desejam mal. E o Espírito Santo, ele vai descer. Bem no meio do reinado de terror do oitavo rei. O remanescente que será agraciado com a chuva serôdia vai esclarecer ao mundo que se alguém guardar o domingo, estará recebendo o sinal da besta. Se alguém optar em guardar o sábado, estará recebendo o sinal de Deus. Então, o remanescente vai brilhar, vai triunfar. O remanescente vai se preparar, ser agraciado pelo Espírito e adentrar na era do terror e travar, depois do fechamento da porta da graça, a batalha do Armagedon, a última batalha. Depois do fechamento da porta da graça, nenhum deles vai morrer. Vão sofrer vão sentir e passar por um sofrimento que ninguém já passou. Mas não morre mais, porque a porta da graça se fechou. Cristo só permite a morte de um de seus filhos se essa morte for para a honra e glória dele. Isto é, se pode ser usada pelo Espírito para atingir ou salvar outras pessoas. Já que a porta da graça se fechou, então daí em diante vão ser terrivelmente perseguidos, torturados, escravizados, né? Mas nenhum deles vai perder a vida, porque todos serão trasladados. Esse grupo é representado por Elias, lá no Monte da Transfiguração. Moisés representando aqueles que vão ressuscitar e Elias representando o remanescente que vai enfrentar a última batalha. Eles não vão passar pela morte. Assim como Elias foi trasladado para o céu sem passar pela morte, esses que adentrarão de porta dentro é o grupo que Cristo disse. E chegou o noivo e elas entraram e fechou-se a porta. Esse grupo aí, né? Que são o grupo, representando aí o grupo que vai ser enfrentar o juízo dos vivos, que vai enfrentar os decretos dominicais, que vai entrar, né, para o fechamento. Entrou, fechou-se a porta. Esse é o remanescente, representado por Elias. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos cada dia que passar, estar firmes nos braços de Jesus. Amém.